Circle of Inevitability, capítulo 354. Mão. No subsolo, perto da galeria da ópera. O homem vestido de bruxo falou com Franca em uma voz estridente: é simples. Existem apenas 3 condições específicas. Primeiro, vocês duas devem prometer explodir a porta escondida da caverna secreta na pedreira do Vale Profundo, criando uma comoção que pode atrair todos os que estiverem por perto. Segundo, eu pagarei a vocês 50.000 Verdor com um adiantamento de 20.000. Terceiro, vocês enfrentarão consequências se não cumprirem sua parte do acordo. Esta restrição se aplica a ambas as partes. Podemos discutir os detalhes. O homem não tinha intenção de enganar as duas Beyonders no contrato. Em vez disso, planejou usar suas habilidades para modificar o conteúdo da missão no momento em que o contrato fosse estabelecido, forçando-as a se infiltrar na caverna secreta na pedreira do Vale Profundo e recuperar o que ele queria, junto com evidências suficientes. Este cessionário uma vez comprou uma alma humana por 1.000 Verdor usando essa habilidade única de adulterar os termos da transação. Ele acreditava que não ficaria desapontado dessa vez. Enquanto Franca conversava com o homem vestido de bruxo, Jenna, escondida nas sombras, enfiou a mão na pequena bolsa de dinheiro e acariciou distraidamente as moedas de ouro, prata e cobre que estavam lá dentro. Ela tinha certeza de que não havia nenhum carimbo dentro da bolsa de dinheiro. Ou melhor, Franca não tinha carimbo. O que ela quer dizer? O olhar de Jenna se voltou para o homem que havia declarado os termos do contrato, achando-o bastante peculiar. Se ele quisesse fechar um acordo, por que não solicitar a autenticação na reunião de misticismo agora mesmo? Se ele estivesse com medo de que o conteúdo da comissão fosse exposto, ele poderia ter ido para a sala de conversação e pegado emprestado o item místico do anfitrião. Não havia necessidade de nos seguir secretamente para a comissão. Definitivamente tem alguma coisa errada. Jenna entendeu por que Franca havia jogado a bolsa de moedas para ela. Assim que ela percebesse que algo estava errado, deveria usar imediatamente o anel de punição para atacar a outra parte e assumir o controle da situação. Ufa! Jenna exalou lentamente e colocou o anel de punição. Usando as sombras, ela diminuiu a distância entre ela e o confiado. Franca olhou para as sombras não iluminadas pela lâmpada de carboneto e sorriu para o cessionário vestido de bruxo. Isso parece razoável, mas preciso confirmar se você está mentindo e se há algum problema com esse assunto. Enquanto falava, gentilmente jogou a lâmpada de carboneto na frente dela e pegou um espelho do bolso escondido do traje de assassina. Ela sorriu e disse: coincidentemente, sou habilidosa em adivinhação. Ao ouvir isso, as pupilas do feiticeiro vestido de bruxo dilataram-se e todo o seu corpo ficou tenso. Ele não tinha certeza se a adivinhação por espelho mágico poderia expor seu esquema. Escondida nas sombras, Jenna detectou sua anormalidade. Sem hesitar, levantou sua mão direita levemente, fazendo o anel cor de ferro coberto de pequenos espinhos brilhar. Simultaneamente, 2 raios ofuscantes saíram dos seus olhos. Perfuração psíquica. Reticências. Na fonte do esquecimento. Lumian e Hela foram mais uma vez tomados por um terror horripilante, consumidos por pura loucura. Eles ficaram congelados no lugar, seus corpos tremendo levemente. Enquanto essa loucura os imobilizava, paradoxalmente os poupava da morte iminente. Seus corpos congelados queimavam com um calor intenso, e seus pensamentos adormecidos se inflamavam com fúria e brutalidade. Entretanto, o livor mortis vermelho arroxeado e a pele em decomposição continuaram a piorar, sem mostrar sinais de melhora. A escuridão desceu mais uma vez, e Hela usou o anel de diamante negro em sua mão direita para tentar pacificar as figuras espectrais que pairavam na fonte do esquecimento,
incluindo o gigante em chamas com armadura podre. Lumian se recompôs e percebeu que sua fuga com Hela não foi em vão. Eles estavam a mais de 10 metros da fonte, e as figuras decadentes e sombrias não conseguiam sair da fonte do esquecimento nem chegar à costa para agarrar suas pernas e arrastá-los para baixo d'água. Essas figuras se aglomeravam na beira da fonte, seus olhos vazios encarando o nada. Suas mãos fortemente deterioradas ou distorcidas ocasionalmente se estendiam para fora da água, apenas para serem puxadas de volta à força por alguma força misteriosa. Silenciosamente, emitiam rugidos que faziam toda a encosta tremer, induzindo sonolência e sentimentos de submissão em Lumian e Hela, causando diversas reações adversas. Entretanto, a loucura que havia despertado seus pensamentos e os efeitos estranhos que levaram aos sinais de transtorno dissociativo de identidade não conseguiram se estabelecer. Em volta da fonte do esquecimento, apenas a mulher persistente e o longo cabelo preto, parecendo algas marinhas, conseguiam se aproximar de Lumian. A mulher o encarava com olhos assustadores, enquanto o cabelo se estendia, tentando prendê-lo. Lumian ficou aliviado. Mesmo que sua resistência falhasse, ele seria arrastado em direção à fonte do esquecimento pelos longos cabelos negros e pela figura indistinta suspeita de ser uma demônia de alto escalão. Faltando mais de 10 metros, ele teve a chance de se segurar até que a água da fonte branco pálida superasse a figura aterrorizante com seus olhos negros como ferro avermelhados e o carregasse de volta para o abismo escuro como breu. Quando o momento chegasse, Lumian poderia fazer uma fuga rápida. Em 2 ou 3 tentativas, ele poderia sair da área em volta na névoa branco-acinzentada e retornar para a câmara acima. Mais tarde, ele enviaria Hela para dentro para pegar a água da fonte do esquecimento, evitando a reação adversa causada pelo minério e pela figura colossal que era claramente mais potente do que os outros, fantasmas da água. Mas no momento seguinte, o corpo de Lumian congelou de forma anormal. Geada branca aparecia e desaparecia repetidamente em seu corpo. Aos olhos azuis da mulher, Lumian agora estava aprisionado no gelo. Os longos cabelos negros se enrolaram mais firmemente em volta dele, arrastando-o em direção à fonte do esquecimento. Ao ver Lumian em perigo, Hela, que havia permanecido relativamente ilesa, rapidamente apontou sua mão direita para a entidade desconhecida, suspeita de ser o espírito persistente de uma demônia de alto escalão, usando o anel de diamante negro que emitia uma escuridão constante. A noite se transformou em um manto, envolvendo a outra entidade e induzindo ao sono. Lumian aproveitou a oportunidade para soltar um pigarro, canalizando um fluxo branco de luz através de seu nariz em direção ao gelo cristalino que o prendia, mirando no cabelo preto parecido com algas marinhas. O cabelo preto que o prendia de repente perdeu a força. Simultaneamente, a cortina de noite que cercava a entidade se contraiu abruptamente, deixando-a vazia. Não muito longe, a figura feminina de túnica branca reapareceu, com o olhar fixo em Lumian. Embora o perigo ainda pairasse, Lumian sentiu uma onda de alívio. Ele acreditava que, mesmo que parasse de resistir agora, poderia aguentar até que a fonte branca pálida recuasse para suas profundezas. Naquele momento, os olhos cor de ferro da figura colossal flutuando na fonte ficaram mais selvagens, e a vermelhidão semelhante à ferrugem tornou-se tão vívida quanto sangue. Ele puxou violentamente a água da fonte, como se tentasse se libertar de correntes invisíveis. Finalmente, em meio a uma tumultuada comoção semelhante a um terremoto, a figura envolta em uma armadura esfarrapada, encharcada de sangue e envolta em chamas invisíveis chegou à beira da fonte do esquecimento. Estrondo! O chão tremeu, fazendo chover poeira branco-acinzentada.
A mente de Lumian zumbiu e ele desmaiou instantaneamente. Quando recuperou os sentidos, ele se viu de volta à beira da fonte do esquecimento, tendo percorrido mais de 10 metros em um instante. Pelo canto do olho, viu Hela correndo de volta para ele, com os olhos vazios e injetados de sangue, parecendo uma marionete ou um soldado irracional seguindo ordens. Lumian já podia imaginar que, quando ele fechou os olhos, ele havia retornado à beira da fonte em um estado igualmente vazio e submisso. Neste momento, não conseguiu fugir ao recuperar a consciência. Atrás dele estavam os cabelos pretos enrolados e a figura da suposta demônia de alto escalão. Na frente dele estavam as mãos grotescas, decadentes e repulsivas. Simultaneamente, elas arranharam Lumian, com a intenção de arrastá-lo para a fonte. A figura colossal com longos cabelos vermelhos sangue pendurados sobre ele estava a apenas um passo de distância. Rangendo os dentes, Lumian aproveitou a oportunidade para morder a base da vela branca e colocou a mão esquerda no bolso. Ao fazer isso, praguejou internamente. Vocês, deuses malignos de merda, estão me observando há tanto tempo. Por que não enviaram nada para me machucar? Onde estão as criaturas perigosas prometidas? Vocês têm medo de confrontar essa figura insana aqui? Apesar de suas maldições, Lumian não desistiu. Ele sacou uma adaga e estava prestes a cortar sua mão direita, que havia sido corroída pelo minério sangue da terra. Se você quer, pegue. Quanto à possibilidade de a reinicialização às 6 da manhã fazer com que sua mão direita perdida se regenerasse, ele não se importava naquele momento. Naquele momento, uma mão branca pálida emergiu do buraco escuro como breu nas profundezas da fonte, onde o chão tremia e tremia. Os dedos da mão eram finos, com rachaduras correndo ao longo de suas costas. Essas rachaduras exudavam penas amarelo claras e pus amarelo em decomposição. A pele de cada lado das rachaduras era cristalina como jade, mas pálida e escura. Quando a mão emergiu, cruzou a barreira da água da fonte e agarrou a perna direita da figura colossal. A figura, vestida com uma armadura esfarrapada e manchada de sangue e envolta em chamas intangíveis, balançava incontrolavelmente enquanto era puxada em direção ao abismo escuro como breu nas profundezas da água branca da fonte. Ela lutou e resistiu com todas as suas forças, mas a força da mão bizarra continuou implacável. A única resposta foi a queda de penas amarelo claras, pus manchado de sangue e pele que não era mais cristalina, mas destacada com veias pretas e vivas. Inúmeros símbolos complexos, branco claro, preto ou cinzas, apareceram, carregando a figura frenética e aterrorizante enquanto ela rapidamente encolhia em direção à fonte escura como breu. Lumian não conseguiu testemunhar a cena, nem ver o que estava acontecendo. Tudo o que sabia era que a figura enorme com um rosto decadente, cabelo vermelho sangue e olhos negros como ferro estava se afastando dele. As mãos aterrorizantes que o agarraram pararam de se mover, congeladas no lugar. A figura enlouquecida rosnou repetidamente, mas não conseguiu se libertar. Num piscar de olhos, a maior parte de seu corpo foi arrastada de volta para as profundezas da fonte. Assim que estava prestes a desaparecer completamente, sua loucura se materializou. 2 manchas de ferrugem, vermelho escuras saíram de seus olhos pretos como ferro e dispararam direto em direção a Lumian. Instintivamente, Lumian levantou a mão direita para bloquear. As 2 marcas de ferrugem perfuraram as atormentadoras e sua pele, que havia sido corroída pelo minério sangue da terra. Plop! A água branca e pálida da fonte recuou completamente, puxando todas as figuras flutuantes para o abismo escuro como breu. A fonte ficou assustadoramente silenciosa. Nota: 1. Entendam essas figuras como as pessoas do cap anterior,
E deixem nos comentários qual tradução VCS acham mais natural. Ponto.